Olá pessoal, continuando nesse livro aqui, Além de Toda a Crença, da Elaine Pagels. Então, ela está trazendo essa oposição entre o Evangelho de João e o Evangelho de Tomé, né? Porque o Evangelho de João foi uma resposta ao Evangelho, à comunidade ali de Tomé, gnóstica de Tomé. Então, aquele início, né, que a luz veio e o verbo se fez carne, né? Ela traz essa ideia de que, é, enquanto no evangelho gnóstico você tem um contato direto com a divindade, no de João, essa relação é estabelecida através de Jesus. Né? Então ela diz assim, o mundo tenha sido feito por intermédio dessa luz e o mundo não a reconheceu. Veja, o mundo não reconheceu a luz. Tá? Ele veio para os seus e os seus não a receberam. E finalmente o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a luz tenta um contato direto, não é bem sucedido. Então, esse contato foi feito quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é uma perspectiva diferente da gnóstica. Então, segundo Elaine Pagels, está estabelecendo esse verbo se fez carne, é o ponto central que vai divergir dos gnósticos. Tá? Porque quando os gnósticos entendem essa parte de verbo se fez carne, eles estão entendendo de uma maneira metafórica, da mesma maneira que eles interpretam a Eucaristia como metafórica, né? Tomai e comei, este é o meu corpo e meu sangue. Não é verdadeiramente o corpo para os gnósticos. É uma metáfora. A mesma coisa, o verbo se fez carne é uma metáfora. Tá? Não está considerando ali exatamente a encarnação. Depois ele vai falar da carta do Plínio. Né? Plínio perseguiu os cristãos, já vinha condenando alguns cristãos. Ele pergunta uma carta a Trajano para saber se é dessa maneira que ele tem que proceder, se tem que mudar, o que ele faz. Né? Então ele diz assim, ele fala dos cristãos, embora se reúnam regularmente antes do amanhecer em determinado dia para cantar um hino a Cristo como se fosse um Deus. Interessante. Então, Plínio já está falando que eles admiravam Cristo como se fosse um Deus. Né? Aí a Helene Pago diz assim, embora ocorresse o boato de que comiam e bebiam carne e sangue humanos, então, lembra já falei isso nos outros vídeos, do Tertuliano, ele está denunciando isso também, que os cristãos eram acusados disso. E o Plínio também está falando isso, circulava esses boatos aí. Só que o Plínio apurou que, na verdade, só comiam comida comum e inofensiva. Ou seja, eram denúncias anônimas e que o próprio Plínio reconhece como infundadas. Então, veja, havia uma denúncia de alguns grupos de promiscuidade, de canibalismo, havia, mas eram denúncias que o próprio Plínio, no caso aqui, ele não dava muita bola para isso. Ele entendia isso como intriga, não levava isso adiante. Aí vai falar do livro do Celso, né, o Contra Celso, que é falado pelo Orígenes. Né? Celso também informou que em grandes propriedades em todo o seu interior, tecelões, tapateiros e lavadeiros cristãos, gente que, disse ele, normalmente tem medo de falar na presença de seus superiores, reuniam-se em suas oficinas os simplórios das mansões. Escravos, crianças e mulheres estúpidas, para ouvirem como Jesus executa milagres e depois de morrer levam toda a sepultura.
Entre cidadãos respeitáveis, os cristãos despertavam as mesmas suspeitas de violência, promiscuidade, extremismo político, com que os cultos sigilosos, ainda não encarados, especialmente por quem receava que seus amigos ou parentes fossem atraídos para eles. Então, novamente, fala dessas denúncias aqui, e que era pela camada mais pobre, né? Então, a ideia de que o cristianismo nasceu na aristocracia não bate com esse testemunho aqui do Celso, que ele falou: só tem gente ignorante nesse grupo aqui, não tem nenhum intelectual aqui. Tá? Aí a Elaine Pagels aqui vai falar na página 94. Havia, na época do Irineu, uma polêmica em torno do Evangelho de João. Alguns grupos em Roma não aceitavam o Evangelho de João. Tá? Por quê? Porque ele era um evangelho muito espiritual e muito profético, carismático. Tem uma parte que ele diz assim: eu vos enviarei o Espírito da Verdade, que vos guiará a toda a verdade. Isso alimentava os grupos proféticos, carismáticos, como os montanistas, os milenaristas. As pessoas que imaginavam que a vinda de Jesus estava por acontecer, a segunda vinda. Então, isso dividia a igreja, porque havia os que acreditavam nessa volta iminente e se entregavam a esses grupos proféticos, que inclusive viviam em função disso, e havia os que não tinham isso como tão iminente. Né? Gaio, um líder cristão de Roma, lançou a acusação de que o evangelho de João, assim como o Apocalipse, escrito supostamente pelo mesmo João, esses dois livros não foram escritos pelo apóstolo João, como se diz aí, não foram. Foram escritos por Cerinto, um homem que, segundo Policarpo de Esmirna, João tinha denunciado pessoalmente como herege. Não muito tempo depois, o próprio Tertuliano vai aderir ao montanismo. Esses grupos que acreditavam na vida iminente de Jesus aí. Então você veja que há aí uma disputa em Roma para se aceitar ou não o Evangelho de João. Havia um questionamento ali, né? Irineu é que vai incluir o João como um dos 4 evangelhos, né? E vai acabar com essa controvérsia. Mas essa controvérsia, por algum momento, existiu. E a do Apocalipse também. Irineu queixa-se de que os discípulos de Valentino, eles estavam sempre citando o Evangelho de João, enquanto eminentes padres da igreja, inclusive 3 de seus mentores que ele respeitava, surpreendentemente não pareciam fazer isso. O próprio mestre de Irineu, o bispo Policarpo de Esmirna, talvez sequer conhecia o Evangelho de João. Ele nunca cita ele. João também não é mencionado por outro mártir que Irineu respeitava, Inácio de Antioquia. E nem por Justino Mártir. Nenhum deles. Todos eles estão aí no início do século II, tá? Depois do Evangelho de João. Não citam Justino, Policarpo e Inácio. Agora, Valentino, que está na mesma época, cita bastante o Evangelho de João. Isso gera queixa de Irineu. Muito obrigado, então.